Boa tarde, queridas. Vocês são muito queridas e amadas do meu coração. Ainda que a gente não se vê há muito tempo, ou então não vê todo dia, isso não impede de nós nos amarmos, porque em Cristo somos uma só. E eu louvo a Deus por estar aqui nesta tarde, por ver o rostinho de vocês, pela disposição e disponibilidade de vocês saírem da casa de vocês e estarem aqui. Eu sei que não é fácil, né? Eu também sou mãe, também sou dona de casa, e às vezes a gente se enrola em determinadas coisas que para sair fica meio complicado. Mas sempre quando a gente tem as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida, sempre a gente se desenrola e acha um tempo para poder vir e glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu fico feliz de encontrar aqui as minhas queridas que eu vejo lá no Projeto Mãe, a Eliane, a Patrícia, a Elizabeth e a Andréia, que são queridas que estão à frente das mulheres, estão trabalhando, né? E a gente tem visto como Deus tem abençoado o ministério de vocês. Eu sei que ministério não é fácil. Amanhã eu vou estar completando com meu marido 59 anos de ministério pastoral. Amém? Obrigada. Glória ao Senhor por isso, né? Que a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Então, mesmo diante de lutas e dificuldades, estamos aqui para louvar e glorificar o Senhor. E a comunidade vai fazer 44 anos. Então, a gente está muito feliz com isso, porque viu que em todo tempo o Senhor é bom. Podemos dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Como tem nos ajudado, tem ajudado vocês também. Tem dado vida, graça, disposição, alegria, né? Não temos do que reclamar. Só podemos ter uma palavra: gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito por nós. É verdade ou não? Você não tem muitas coisas para agradecer ao Senhor? Eu tenho. Cada manhã que eu levanto, eu digo: Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro, porque eu posso ver, posso me locomover. Eu tenho o alimento sobre a mesa, eu tenho uma casa que me abriga, eu tenho roupa. O Senhor tem me dado saúde, disponibilidade. Quantos que na minha idade já estão doentes, ou não podem se locomover, estão numa cadeira de rodas, não é? Então eu só posso glorificar ao Senhor. Este ano eu completei 76 anos, mas quero dizer para vocês que quero ir muito mais além, até o dia que Ele me chamar, com vida, com saúde, falando da sua palavra e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. E como esse mês nós comemoramos o mês da mulher, e tem o dia especial, que é o dia 8, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. Mas eu digo que é o mês todo que a gente comemora, não é? O mês todo a gente está comemorando e está agradecendo a Deus. E as mulheres dizem para mim: qual seria o versículo assim que a gente poderia ter no nosso coração como um lema, como um rema? Como? Eu volto lá para Provérbios 31, 30, que diz assim: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É a mulher que teme ao Senhor. Hoje a gente vê muitas mulheres se batendo, gritando, querendo tomar sua posição. E a Bíblia diz, não sou eu que digo, a mulher que teme, é em temer ao Senhor, não é? É por temermos a Ele que Ele nos dá graça, sabedoria e nos coloca no lugar certo. Amém? Então esse mês nós dedicamos justamente para as mulheres. Estamos orando desde o primeiro dia do mês de março, orando pelas mulheres. Quantas mulheres sofridas, doentes, abatidas, mulheres que estão sendo maltratadas, mulheres que estão sofrendo na mão do seu companheiro ou do seu marido. Vocês sabiam que cada minuto 35 mulheres são abusadas?
sofrem abuso, né? E são mortas. Quantas mulheres morrendo? Que é isso? Por que está acontecendo isso? Esses dias eu fiquei pensando, e eu falei: Senhor, por que tudo isso? Que tristeza, porque durante toda a nossa vida, e vocês também, mesmo vocês mais novas, vocês, garanto que se eu fosse perguntar, vocês diziam: eu nunca vi uma coisa assim, né? Este ódio, esta fúria de marido contra mulher, mulher contra marido. E quantas delas estão hoje tomando conta da sua casa, sendo chefe de família, ganhando seu dinheirinho, lutando. E o que me veio foi o seguinte: Deus nos deu talentos e nos deu também dons. Olha só, presta atenção, Ele deu isso. Por isso, tudo que as mulheres estão fazendo hoje, é isso mesmo. O Senhor não fez um robozinho, que era ali, vem aqui, faça isso. Não, não é. Ele deu sabedoria, Ele deu inteligência, Ele nos capacitou, tanto é que Ele nos colocou num lugar de ajuda idônea. Sabe lá o que significa isso? É alguém que é capaz, é alguém que está à altura para poder ajudar. Então, a mulher é a ajuda idônea. Nós fomos chamadas para edificar, não para governar, para edificar. O que é mais difícil? Fala para mim, governar ou edificar? Edificar. Porque governar, chega lá e diz: olha, é isso aqui que você tem que fazer e acabou. Agora você pegar aquelas coisas, todos aqueles requisitos, e você no dia a dia, você tem que edificar, ter que se relacionar, ter que educar filhos, ter que muitas vezes trazer o pão também para dentro de casa para ajudar, porque os dias são difíceis. Isso não é fácil. Então, a nossa posição, veja como nós somos capazes, né? E às vezes a gente pensa que não, que nós não temos capacidade. Temos muita, mas o problema é o seguinte: temos tudo isso dado por Deus, mas como sempre, o ser humano é levado a extremos. Então nós saímos de um extremo, que não era aquilo que o Senhor queria, de jugo, de peso para cima da gente, mas agora fomos ao outro lado, tirando a autoridade daquele a quem Deus estipulou como autoridade. E é por causa disso que nós estamos sofrendo. Muito, muito. Então, não entremos numa disputa. Nós não fomos chamadas para competir, mas para estar junto, para compartilhar. Guarde isso com você. Você vai ser muito mais feliz. Lembre-se de uma coisa: você é capaz, você é inteligente, Deus te deu sabedoria, dons, talentos. Faça mesmo tudo o que você tem feito e que você tem ouvido, mas não saia da sua posição, da posição que Ele te colocou de mulher idônea. Amém? Amém, queridos. Vamos para a palavra então. O tema que me foi dado, e aliás um tema assim muito precioso, porque eu acho que todas nós passamos por um período muito difícil de pandemia. E quando o ser humano passa por uma situação desta, quero dizer para vocês que há um medo. Você não sabe o que vem pela frente. Parece que, vocês já notaram que o povo não é o mesmo? Parece que todo mundo ficou meio esquisito, não ficou não? Né? Homem, mulher, jovem, todo mundo, parece que o mundo mudou. O mundo mudou. E esta mudança toda provocou em nós, além de doença, muita doença mental, colocou também uma insegurança muito grande. Muito. Eu costumo dizer que hoje a pessoa que não tenha fé, que não tem um momento com o Senhor de leitura, de palavra de Deus, de oração, essa pessoa vai ficar muito difícil de sobreviver. Eu tenho conversado com mulheres, eu trato com mulheres há muitos anos, e eu tenho visto a dificuldade que elas têm, muitas vezes, o medo de perder o emprego, o medo de perder o marido, o medo de perder o filho. Sempre existe um medo, e o que pode acontecer? E nós vemos o seguinte, que o temor nesses dias é um sentimento que tem crescido na alma humana, muito grande. Tanto é que tem levado quantos à depressão, tantos que estão em pânico,
tantos que estão com esse síndrome de burnout, que é uma doença horrível, e outras coisas mais. Têm vivido dias sombrios e amedrontados. E há uma insegurança e um medo acerca de todos os lados. Tudo nos amedronta. Doenças estranhas que aparecem e que roubam a nossa alegria de vivermos. Às vezes aparece uma doença assim, você fala, nossa, mas eu nunca ouvi falar nisso. Mas hoje está instalado. Por exemplo, herpes. É uma coisa que a gente sabe que quantas pessoas já tiveram. Mas agora, até criança precisa tomar vacina, porque a coisa pegou de um jeito, né, que está amedrontando todo mundo. Então, doenças que já aconteciam no passado, voltaram de novo, vocês sabem disso. Então, há essas doenças estranhas, tragédias chocantes. Que é a maior tragédia que nós passamos aqui no litoral de São Paulo? Que coisa triste, né? Quantas pessoas perderam a sua vida, perderam a sua casa, e de uma hora para outra, o terremoto que aconteceu na Turquia, quantas pessoas perderam a vida, lideranças falsas e corruptas, que destroem a nossa expectativa para o futuro, os jovens perdendo até mesmo a sua esperança, porque olha e não vê nada que possa ajudá-los, né? Nem na faculdade, ou quando sair da faculdade, o que eu vou fazer. Então são dias assim que nós estamos vivendo, e é nesse momento que nós nos sentimos só, por causa do medo que nos paralisa, medo até mesmo de fazer amizade, porque ficou assim, o povo hoje tem medo de botar alguém em casa, porque você não sabe quem está colocando. Em São Paulo esses dias, eu fiquei sabendo ali numa rua, pertinho da minha casa, as pessoas agora chamam então os laboratórios em casa para fazer exame de sangue. Então entra lá, faz a ficha na portaria, está esperando? Sim, estou esperando, então pode entrar. E não há de ver que agora tem uma quadrilha, que eles se vestem como se fosse de laboratório, entram, a pessoa está esperando e fazem a limpa no apartamento e nos apartamentos, enfim, uma coisa terrível. Então o que acontece? Cada vez que você sabe de uma notícia dessa, porque ainda vocês que vivem aqui no interior, a impressão que eu tenho é que vocês levam uma vida assim mais tranquila. Eu costumo dizer que São Paulo nós vamos ficando neurótico, porque você começa a ficar com medo de tudo, de sair de casa ou sair de automóvel, ninguém sai mais sozinho, né? Fica com medo de conversar com as pessoas, você não sabe quem é. Então tudo isso vai colocando a gente numa prisão, e é terrível, porque as pessoas começam a ficar isoladas umas das outras, as pessoas começam a ficar doentes, porque a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Aqui homem no sentido genérico, nem o homem nem a mulher, de ficar sozinho, isolado, morando, às vezes num canto com medo de tudo, medo de fazer amizade, medo de que vai acontecer algo. Então, nesse momento, eu me voltei para Mateus 28:20, que diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isto foram palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele ia subir aos céus. Então esta palavra não só foi para os discípulos daquela época que estavam com ele, mas para todos os discípulos de Jesus, até hoje e até a eternidade, o tempo todo. Vocês não precisam ficar sozinhas, não precisam ter medo, porque eu vou estar com vocês todos os dias, é todo momento, é todo minuto, é todo segundo. E o que é que nos dá essa convicção e essa certeza? A vida nova em Cristo Jesus, porque a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, que nós entregamos a nossa vida a Ele, que Ele agora parte a morar dentro de nós, então Ele vai governar a nossa vida, e nós não estamos sozinhos. Você já imaginou isso? Fala para sua irmã aí, fala, olha, que bênção, nós não estamos mais sozinhas. Não estamos.
seja qual for a situação que você esteja passando, problemas, desilusões, sofrimento, crise, pandemias, nunca vamos ficar só. Ele caminha conosco, Ele vive em nós, e esta promessa dele para nós é incondicional. Vocês não vão ficar sozinhos, eu estou convosco. Cada vez que eu penso nesta palavra de Jesus, eu penso assim: haja o que houver, Ele está comigo. Porque existe um grupo com uma tendência assim: não, peraí, eu recebi Jesus, eu tenho Jesus, mas Ele cuida da minha vida espiritual, agora do resto, da minha vida profissional, a minha vida aqui em casa, cuido eu. Não existe isso, né? A partir do momento que Ele habita em nós, Ele toma conta de todas as coisas. Por isso que a gente não pode passar um dia sequer sem ler a palavra e sem ter o nosso momento de oração. Cristão que não ora e não lê a palavra, não vai sobreviver, vai ficar doente e vai morrer, porque esta é a palavra de Deus que nos dá força, que nos orienta, que nos mostra, que mostra o caminho. Então como é que a gente vai levantar pela manhã e vai dizer: ah, não tenho tempo? Quantas vezes? Ah, eu saio correndo para trabalhar. Eu sei, eu entendo, todas nós aqui não são mulheres desocupadas, são mulheres que são responsáveis, que têm as suas ocupações. Mas pare, nas primeiras horas do dia, nem que for para ler um versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Puxa, aquilo no meu coração vai trabalhar o dia todo, nada vai me faltar. Ah, eu estou com dificuldade financeira, mas nada vai me faltar. Orar 5 minutinhos: Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor está fazendo aqui na minha casa. Olha quantos aqui que estão ao meu redor e que passam por tantas dificuldades. Eu estava na fila, antes de ontem, tomando essa última dose que saiu, bivalente que eles falam, né? E estava uma fila enorme, mas era para idosos de 70 anos em diante. Então tinha os de 90, os de 80, e foi formando a fila. Perto da hora do almoço, sol, calor, e a fila aumentando. Eu falei: já que eu estou aqui, eu vou ficar, porque aí pelo menos já fica livre de uma vez disso, né? Tá bom. Se vocês soubessem o que eu ouvi de reclamação, vocês não têm noção. Eu até falei para o meu marido em casa, eu falei: idoso é chato. Eu falei para ele: meu Deus, quanta murmuração, não era capaz de ver uma coisa boa, era murmuração e uma impaciência. Uma coisa: eita, me dói o joelho, e me dói o pé, e eu estou cansado, eu vou sentar, traz uma cadeira para mim, por que eu tenho que ficar em pé? Meu Deus, meu Pai tem misericórdia, a ponto de que eu tinha um casal atrás de mim, que também deveriam de regular comigo, mas a mulher estava insuportável. Sabe aquela gente que não está de bem com ela mesmo? Era assim, ela disse para o marido: eu não vou ficar aqui, me arrume uma cadeira porque eu vou sentar. E esse homem resmungava. Eu olhei para trás, ele falando para mim também: você não acha uma injustiça isso com os idosos aqui? Eu olhei para trás e disse assim para ele: sabe, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu sou muito grata a Deus, porque eu passei por uma pandemia e estou viva. Muitos se foram, quantos enlutados, quantos tristes, quantos que ficaram até mesmo com sequelas por causa disso. Conheço pessoas que ficaram com sequelas gravíssimas com isto. Quero dizer para vocês, eu só tinha a palavra de agradecer e dizia: muito obrigado, Senhor. O sol está forte, está, e é uma pele ainda minha que não resiste a sol, mas Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque eu posso estar aqui e ter a oportunidade de tomar isso, porque vacina boa é vacina no braço. Então, quero dizer para vocês, como a gente em qualquer coisinha que a gente pega, a gente fica murmurando, não é capaz de ter gratidão a Deus, de olhar e dizer. Quando eu disse isso para ele, ele olhou para mim e falou: a senhora tem razão. Meu pai, mas está tão acostumado a murmurar, que não é capaz de ver a bondade de Deus. Respira. Quantas pessoas ficaram no hospital sem poder respirar, sem andar? Gente do céu, que tristeza.
E muitas vezes, o nosso coração e a nossa mente é contaminada com esse tipo de coisa que o mundo ímpio quer trazer e depositar na nossa mente e no nosso coração. Então vamos parar de reclamar. Está aqui hoje, você pode se arrumar, pode passar um perfume, você pode pôr o seu sapatinho, você pode deixar tudo em ordem na sua casa e veio, e tem a possibilidade de ouvir. Quantos países que não têm possibilidade de ouvir o Evangelho de Cristo? Eu assino uma revista da Igreja Perseguida. Vocês não têm noção, que coisa triste. Como é que eles fazem para ler a palavra? Como é que eles fazem para ficar juntos, ligados ao Senhor? Porque as coisas são muito difíceis e eles não têm essa liberdade que nós temos. Então, não podemos reclamar. Vamos parar de reclamar. Mas voltando aqui para o assunto, quando então eu creio que o Senhor vive em mim, né? Como diz a palavra, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo agora vivendo em mim, porque já morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já pensou nisso? Que agora não é você, a sua vida está escondida. Até mesmo para Satanás atacar você, ele tem que passar os anjos, até chegar em Jesus. E quando chega em Jesus, ele tem que recuar, porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Vamos louvar o Senhor por isso? Pela oportunidade que a gente tem de conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, primeiro, como é que Jesus está conosco? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Porque às vezes a gente costuma começar a ficar ligados em chavões, que eu falo evangeliquez, né? Eu sei, o sangue de Jesus tem poder, ou está amarrado, ou isso, e a gente está vivendo sozinho num problema danado, mas o que tem valor, e o que tem vida, é a palavra de Deus, porque ela diz assim, que ela é viva e eficaz, ela penetra nas juntas e medulas, é a palavra, então falou e tudo se fez. Então quando nós dizemos, a minha palavra não tem valor, mas quando eu digo a palavra de Deus, esta tem peso, tem vida, tem valor, e ela flui e dá vida dentro de você. Então nós vamos saber, primeiro, como Jesus está conosco, por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra e por meio da oração. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mateus 22, 29 diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente erra, verdade ou não? A gente erra. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente vai fazer coisa errada, porque a gente não sabia. Quando você lê e fala, eu nunca soube disso, nunca ninguém me falou sobre isso, como é que eu não conheci? Por isso que nós precisamos estar ali estudando a palavra de Deus. O livro de Provérbios, do primeiro capítulo ao 31, nós temos sabedoria para todos os dias, gente. É só ler o livro de Provérbios, ali está ensinando tudo, como é que a gente deve viver, os nossos relacionamentos, como é que deve tratar o marido, como é que deve tratar os filhos, como é que deve tratar os irmãos, enfim, cuidar das nossas finanças, em tudo, nós está ali registrado. Então, nós precisamos cuidar da palavra de Deus, conhecendo, para não errar mais. Segundo, como que é esta presença? Eu sei, Jesus está em mim, mas como é que é essa presença? É uma presença permanente, ela não é temporária. Hoje Ele está comigo, amanhã Ele não está mais. Não, Ele habita e está em nós o tempo todo, é um tempo ilimitado. A Bíblia diz que Ele é socorro presente na hora da angústia. É Ele que nos socorre, não é ninguém mais, é Ele. Então Ele diz, nunca te deixarei e nem te abandonarei, porque o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o homem. Está em Hebreus 13, 5, 6. Então eu não vou temer, porque Ele está comigo, e Ele já disse que Ele não vai me deixar e nem abandonar. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor não me abandonará, né? Ele não me deixará.
Quantas crianças que a gente vê hoje em dia que são abandonadas por pai e mãe? Mas o Senhor não. Ele não abandona ninguém. Ele não vira as costas a ninguém. Quem se afasta dele somos nós. Quem vira as costas para ele somos nós. Não é ele, porque ele não deixa e ele não abandona. A presença dele em nós é presença consoladora. Consolo. Quando nós precisamos de um consolo, é ele que nos dá consolo. Ele enxuga toda a nossa lágrima. Em Isaías 30:19 diz assim: não chorarás mais, Deus se compadecerá de ti, e ouvindo a voz do teu clamor, te responderá. Não vai chorar mais. Uma época que eu estava num desespero muito grande na minha vida, passando por uma luta muito difícil. Eu também passo, viu, gente? Não é só vocês, não. E talvez a minha até pior do que a de vocês. Satanás tem interesse em derrubar e destruir quem está à frente. Aí ele pode destruir toda a igreja, ele pode destruir todas as pessoas. E eu estava num desespero tão grande, eu estava me sentindo assim. Confesso que eu me sentia sozinha. Parece que eu estava num deserto e numa encruzilhada assim, que eu não sabia se eu ia para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. E o Senhor me deu esse versículo: não chorarás mais, certamente Deus se compadecerá de ti, e ouvindo a voz do teu clamor, te responderá. Aquilo trouxe um consolo no meu coração tão grande, de saber que Ele estava cuidando de mim, que os olhos dEle estavam sobre mim, e que Ele cuida de mim como a menina dos seus olhos. Como é que você trata a menina dos seus olhos? Um cuidado danado, né? Nossa, a gente tem um cuidado para que não haja nada. E se a gente sabe que tem algum problema, a gente corre lá no oftalmo para saber o que é que pode. As jovens aqui ainda estão livres disso aqui, mas eu já desde 12 anos de idade eu uso isso, né? Então eu não posso, qualquer coisa eu tenho que correr lá para ver, porque depois como é que eu vou enxergar? Cuidando, olhando, assim Deus faz conosco, cuidando com um carinho muito grande com cada uma de nós. A presença dEle é animadora, Ele que nos anima. Lembre-se que quando o inimigo está rodeando você, a Bíblia diz assim: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Está lá em Isaías 59:19. Vocês estão notando que como a gente precisa ter certeza e convicção na palavra, para não se sentir só, para saber que a presença dEle está comigo, me consolando, me animando, né? Me impulsionando. Às vezes nos sentimos desanimadas, espiritualmente, físico, emocional. Você não se sente assim? Já sentiu assim? Quantos já sentiram assim? Deixa eu ver. Eu também. Muitas vezes já desanimada. Eu me lembro que na época da pandemia, a gente começa a receber aqueles telefonemas: fulano morreu, fulano morreu. Gente, que coisa triste aquilo. Vai deprimindo a gente, uma tristeza, preso dentro de casa, não podendo sair, não podendo se comunicar, né? Às vezes a gente queria ameaçar os filhos, falava: vocês não saiam daqui, nós vamos trazer tudo aqui, vocês não ponham o pé para fora. Então eu moro no 23º andar do apartamento. Eu olhava lá embaixo, tudo parado, e moro em frente ao Hospital São Luís. Gente, era o dia inteiro, ambulância, 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 e carro fúnebre, e olha, que tempo difícil. Eu me sentia assim, eu falava assim: olha, acho que isso não vai passar, isso não vai acabar. Pai, misericórdia, olha para a nossa vida, Senhor, tem misericórdia de nós e daqueles que estão precisando. Mas o Senhor, o tempo todo, Deus nos deu um espírito, não de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade, de 2 de Timóteo 1:7. Ele deu o espírito, não era de temor. Olha que isso, ele não precisa ficar temendo, porque o espírito que eu dei para você é um espírito de força, de amor, de equilíbrio. Então não precisa temer, você não está sozinha, você não está sozinha. Lembre-se de que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora o terceiro aqui: como experimentamos a sua presença? Como é que nós vamos experimentar?
A promessa foi incondicional para os discípulos e para nós também. Então, porque só os discípulos querem a sua companhia. Já notou que tem gente que está completamente desligado das coisas de Deus? Você fala, é verdade para você, para mim não. Nós estamos vivendo um tempo assim, de absolutismo, né? De relativismo. É bom para você, para mim não é. Você crê assim, mas eu não creio. E as pessoas vivendo cada vez piores. Agora o discípulo de Jesus, ele quer a companhia de Jesus. Então essa promessa é para nós, para mim, para vocês aqui. Essa é a promessa de Deus, né? De que Ele vai estar conosco. E a palavra, como é que a gente sabe que a gente é discípulo dele? Porque a Bíblia lá em João 14, 21 diz assim: aquele que me ama, guarda meus mandamentos. Você guarda os mandamentos do Senhor? Então você é discípulo dele. Guarda, aquele que me ama, aquele que me tem em primeiro lugar na sua vida, aquele que deixa tudo para estar comigo todos os dias, tem um tempo. Porque, queridas, a pessoa que é especial para nós, nós queremos estar com ela. Vocês lembram de quando vocês namoravam? Quantas aqui são casadas? Levanta a mão. Ó, quantas aqui namoram? Quantas aqui são noiva? Mas vocês lembram de quando vocês namoravam? Olha, podia aparecer o programa que fosse, mas se aquela hora era hora de você encontrar com o seu namorado, você dizia para a pessoa, não, eu não posso. Por quê? Eu tenho um compromisso muito importante. Mas qual compromisso importante? Eu vou encontrar com meu namorado. Ah, dá licença, você vai deixar minha companhia para estar com você. É, porque ele para mim é importante, é prioridade. Assim é com o Senhor, de deixar as coisas. Se eu tenho paixão por Ele, se eu tenho paixão pela sua vida, se eu quero viver realmente o evangelho de compromisso, não esse evangelho de água com açúcar, que eu faço o que eu quero, eu digo que eu tenho Jesus, mas quem comanda a minha vida sou eu continuo no pecado, eu continuo na miséria, eu continuo brigando com todo mundo, fazendo confusão aonde eu vou. Este não é o evangelho de Jesus. Tenho muito medo hoje desse evangelho que é pregado por aí. Não é evangelho de Cristo, de morte e ressurreição. Morri com Cristo, ressuscitei com Ele para uma novidade de vida. Hoje eu fui enxertada no seu corpo. Hoje Ele vive em mim e eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Isso é evangelho. Evangelho não é qualquer coisa, mas é uma vida de compromisso, de santidade. E é isso que o Senhor quer. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se nós guardamos os seus mandamentos, realmente nós somos seus filhos. Você não tem alegria de saber que Ele te recebeu? Não é que você o recebeu, vem aqui para receber Jesus, não. Ele me recebeu. Foi Ele. Não escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ah, queridas, quando a gente sabe disso, que a gente é especial para Ele, que a gente tem valor diante dEle, sabemos a nossa identidade, sabemos, quem tem a sua identidade, tem o seu destino, sabe para onde você vai. Nós não temos que temer, e não estamos sozinhas. Então veja bem, como nós experimentamos a sua presença, é amando e guardando os seus mandamentos. A obediência nos permite ouvir a voz de Deus. Se quisermos saber o que Deus quer de nós, precisamos ouvi-lo. E Ele fala através da sua palavra e através da oração. Sabia disso? Oração não é monólogo, que um só fala e o outro não. A oração é um diálogo, em que você fala, Ele responde. Ele fala e você responde. Isto é oração. Isto é vida de oração. Leitura da palavra, amor pela palavra. Eu amo a palavra de Deus, desde os meus primeiros anos de vida. Eu fui criada num lar. Mamãe era convertida e o papai ainda não. Depois o Senhor o alcançou, salvou, ele se tornou um pastor, morreu salvo. Mas quero dizer para vocês que nos meus primeiros anos da minha infância,
eu tive uma mãe que infundiu em mim fé e segurança na palavra. Eu era uma menina medrosa, tinha muito medo, porque nesse tempo, a minha mãe era uma pessoa muito doente. Eu não sei se eu já contei aqui esse testemunho, mas quero contar para vocês. Ela tinha uma infecção nas mãos, que era como uma eczema infecciosa. E ela foi desenganada pelos médicos, dizendo que ela ia ter que amputar as 2 mãos, porque assim, num período como eu e você, assim, numa distância dessa, você sentia o cheiro das suas mãos. Ela vivia com as mãos envoltas, tratando com o médico, tudo mais. E eu me lembro que quando criança, eu tinha muito medo da mãe morrer. Criança tem isso, né? Morte para uma criança, não entende de perder a mãe. E ela sempre sentada naquela cadeira, e eu costumo dizer que por 10 anos, papai foi mãe e pai. Apesar de não ser um homem convertido, mas papai era de uma honradez tremenda. E ele trabalhava o dia todo como motorista de táxi. Quando chegava à noite, ele ia fazer todas as tarefas da casa, olhar o nosso material de escola, e no outro dia cedo, ele levantava, fazia o café e colocava a gente para levar para a escola. 10 anos ele fez isso. Então, para mim, tem um valor extraordinário. Então, queridos, eu me lembro que às vezes eu olhava para ela e eu dizia assim: mãe, você não vai levantar dessa cadeira? Ela dizia assim: vou, quando ele quiser. E eu falava: quando que ele vai querer? Porque criança, né? Acho que ele não pode. Ela dizia: pode, porque o impossível dos homens é o possível de Deus. Isso ela falou e repetiu para mim várias vezes. Então, quando chegava na hora de dormir, eu tinha medo de dormir e do outro dia não ter mais a mãe. Aí o que ela fazia? Eu às vezes gritava lá da minha cama e eu dizia: eu não quero dormir. Tive problemas com sono até por causa disso. Eu não quero dormir. Ela dizia: lembre-se de uma coisa, tem 2 olhos lá em cima que não pisca e não dorme, olhando diretamente para você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aquilo ficou. Eu cresci com isso na mente. Por isso que não esqueçam não percam tempo de ensinar os filhos de vocês a palavra de Deus, porque ela não volta vazia, não volta. E ela foi falando, até que um dia, quando o médico tinha desenganado 10 anos assim, ela foi levada num lugar onde estavam orando por enfermos. E ela foi, já talvez até desanimada, cansada daquela vida todinha. E ela deitou com a mão podre e levantou com a mão limpa. E isto ficou na minha mente, que o impossível dos homens é o possível de Deus. Ela não tinha nem a digital. Ficou sem a digital de tanto remédio, de tanta coisa que eles punham para poder ver se salvava a mão dela. Mas ela amanheceu bem. Depois pôde cuidar dos seus filhos. Naquele momento, na minha infância, ainda pequena, mas eu entreguei a minha vida para o Senhor. Aos 13 anos de idade, eu tinha convicção de chamado de Deus na minha vida, e eu dizia para ela: eu vou trabalhar entre os indígenas. Tanto que eu tenho um amor muito grande pelos indígenas. Qualquer notícia que eu vejo a respeito deles, aquilo mexe comigo. Meu marido fala para mim: escuta, me explica uma coisa, por que você olha tanto para o indígena? Né? Não estou lá, não vivo perto deles, mas tem alguma coisa aqui dentro que mexe comigo, quando fala com eles. Então, fiquei pensando no seguinte: eu não fui para os indígenas, mas Deus me chamou para um ministério tão diferente, e hoje eu estou aqui. Mamãe já partiu, está na glória, e nos seus momentos de lucidez ela disse para mim: às vezes eu fico pensando, né, que a gente deixou o que para vocês? Eu disse: a maior preciosidade desse mundo
E não tem dinheiro que pague, é a pessoa de Jesus. Você deixou para nós. Deixou para nós. Eu espero que eu tenha deixado isso também para os meus filhos, para os meus netos. Ainda que alguns deles estão, que é assim, a gente recebe, os filhos também recebem e ensinam, mas essa geração de hoje, você já sabe como é que está. Mas eu digo, Senhor, a promessa e a aliança é para toda a nossa casa. Aquilo que foi consagrado não tem retorno. Então você descanse em Deus. Se você estiver tendo problemas com seus filhos, com netos, com marido, com filho, não importa. Não importa quanto tempo, porque tem as pessoas que falam, mas eu estou cansada. Quanto tempo, Senhor? Não importa, é o tempo dele, é o momento dele, é o modo dele. Mas que ele vai agir e vai te dar vitória, para a glória do nome dele. Glória a Deus por isso. Glória ao Senhor pela sua palavra. Glória ao Senhor por isso que eu transmito para vocês isto. Você não está sozinha. Você é obra-prima de Deus. Valorize-se, mulher, porque o Senhor já deu valor para você, já salvou você, fez de você uma mulher abençoada, uma mulher temente a Deus. Ele te deu graça, te deu sabedoria, te deu unção para você, como mãe, como esposa, como profissional, ser a melhor de todas. Por isso, lembre-se de uma coisa: em primeiro lugar, busca o Senhor, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Fiquemos em pé. Amém, Jesus? Vamos sair daqui, não como nós entramos, né, gente? Mas vamos sair sabendo, fortalecidas em Jesus, que não estamos sozinhas. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche seus olhos agora, coloque essas duas mãos sobre seu coração e vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor, de dizer: Senhor, se até hoje eu não criei que o Senhor estava comigo, a partir de hoje eu quero confessar que eu creio sim, que o Senhor está comigo, eu não estou sozinha, que o Senhor está me dando graça e sabedoria como mulher, para edificar a minha casa, para edificar a vida do meu marido, dos filhos, daqueles que moram comigo, dos meus pais. Não importa, Senhor, o Senhor me chamou e me colocou, e eu quero fazer como o Senhor tem me mandado fazer. Eu quero, Senhor, ser uma bênção nas suas mãos, um vaso usado por ti. Então você levante a sua voz agora e comece a falar isso em voz alta. Quando a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, o clamar não é baixinho, mas é clamar alto. Eu creio, Senhor, conta comigo, Pai. Oh Deus, eu quero hoje que essa minha fé seja renovada em ti, Senhor. Me dá força, me dá ânimo. Toda apatia, toda indiferença, toda, Senhor, a tristeza, a mágoa, a amargura que tem habitado no meu coração, seja isso longe da minha vida, porque Cristo vive em mim, o Senhor é a minha vida, e eu já morri com Cristo, por isso a minha vida está escondida em Cristo Jesus. Glória ao teu nome por isso, Pai, e que essas vidas essa tarde sejam abençoadas para a glória do teu nome, sejam mulheres cheias do teu Espírito, cheias da tua graça, com muita sabedoria. Derrama da tua graça sobre cada uma delas, que sejam abençoadas os seus lares, seus filhos, seu esposo, o local que elas trabalham, a profissão delas. Pai, levanta, Senhor, mulheres poderosas dessa nação, Senhor, tão necessitada da tua mão e do teu poder e da tua graça. Obrigada por isto, Pai. Muito obrigado por esta tarde e pela obra que o Senhor fez em nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Em comunhão.
Glória a Deus. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui